Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que o Gêmeo nos traz nesse reconhecimento, nesse despertar. Bom, durante a minha trajetória com o Gêmeo, eu vi que muitas pessoas com quem eu já falei trazem muitas dores e muitas coisas, elas veem só as coisas ruins que o Gêmeo mostra para elas. Seja o fato dele ser casado, seja o fato dele ignorar a pessoa, seja o fato, esses espelhamentos, né, eles trazem muitas dores e muitas pessoas que estão em dinâmica, principalmente as mulheres, elas carregam essas dores por longos anos, e em vez de transmutar essas dores e ver o que o Gêmeo está trazendo para elas. E no meu decorrer da minha dinâmica, eu senti também dores, é claro, e muitas vezes eu queria expressar essa dor para o Gêmeo, e claro, de uma forma totalmente errada, porque de certa forma eu estava espelhando alguma coisa para ele também, e para ele, né, limpar e transmutar. E depois da separação, que eu comecei a refletir, que eu comecei a fazer minhas curas, que eu entrei na noite escura da alma, eu notei que essa dinâmica, ela traz coisas maravilhosas pra gente. E a gente não consegue entender, porque o nosso ego, ele quer, de toda forma, ele quer estar no controle. Ele fica, né, sempre achando defeito em tudo que o Gêmeo está fazendo. E na verdade a gente precisa sair um pouco do ego e pensar um pouco e sentir no coração da gente o que isso está mostrando pra gente, o que a gente precisa olhar, quais são as questões que precisam ser transmutadas. Eu vejo, às vezes, eu vou olhar os comentários, né, de algumas, não só das minhas publicações, mas de outras pessoas, e tem algumas pessoas que ainda estão no ego e falando mal do Gêmeo, e reclamando, e xingando, e na verdade a gente precisa sair desse lugar. A gente precisa dar voz para a nossa alma e sair desse sentimento de dor. E como que a gente faz isso, né? Eu trouxe algumas questões que eu vi em algumas dinâmicas e na minha também, que são coisas boas, né? Que a gente pode olhar para isso e pensar um pouco, não só nas coisas ruins que o espelhamento está trazendo, mas nas coisas boas também que ele está trazendo. E uma dessas coisas seria os espelhamentos em si. Ele me mostrou os espelhamentos, né, que eu tive com o meu Gêmeo. Ele me mostrou coisas que eu nem lembrava, que eu sentia, dores assim, que eu não, né, que eu achava que estava lá debaixo do tapete, porque o DM, como eu sou uma DM, eu tinha o costume de fazer o quê? Quando eu sentia muita dor, quando uma pessoa trazia aquelas dores para mim, eu colocava debaixo do tapete, eu não queria olhar para aquilo. E a gente precisa olhar, né? Quando a gente está com o Gêmeo ali fazendo os espelhamentos, nós precisamos olhar para isso, porque senão aquilo sempre vai ficar ali, batendo, aquela situação, aquela dor vai ficar sempre ali. Então você precisa limpar aquilo. Então as curas foi uma coisa maravilhosa que eu fiz na minha vida, porque assim, a gente nunca pode dizer que está totalmente curada, porque não, mas eu trouxe um alívio para mim, para minha alma, para minha vida. Então é uma coisa boa, sim, os espelhamentos. Outra coisa também foi a empatia, né? Por quê? Porque eu sempre achava que eu estava sofrendo, que o Gêmeo estava fazendo eu sofrer, mas na verdade ele também estava sofrendo. Então essa empatia que eu achava que eu tinha, de certa forma a gente tem um grau de empatia, mas
aquela empatia de dizer assim, não, o meu gêmeo, ele está fazendo eu sofrer, ele não sofre, ele não sente dor, e não é verdade, né? Ele sofre também, ele tem as suas dores, ele passou também por questões difíceis. Então a empatia que me veio demorou um pouco para me entender que ele também estava sofrendo, que ele também tinha as dores dele. E essa empatia, ela te traz uma plenitude. Não é porque eu pensei, ah, não, ele está sofrendo, que bom. Não, não é isso. É que eu estava olhando para minhas dores, mas eu também comecei a sentir que ele também estava sofrendo. Ele também estava passando por muitas coisas na vida dele, a expansão da consciência, essas coisas todas juntas, isso dá uma exaustão mental, então assim, né, é emocional, mental. Então eu entendi que ele também estava sofrendo, então eu resolvi também acolher ele, né, me acolher e acolher ele, porque eu sou a parte consciente, então eu devo olhar para ele de um modo diferente, não aquele modo de sempre apontar o dedo, mas o modo de acolher a dor dele também. Uma outra coisa também foi o amor, né, incondicional, o amor próprio que a gente resgata. Por muito tempo eu achava que eu tinha amor próprio e na verdade não. Eu ficava procrastinando as coisas para mim. Ah, eu preciso ir no dentista, eu ficava demorando. Eu preciso ir no médico, ver uma situação, eu ficava procrastinando. Então, esse amor que eu entendi, né, do meu gêmeo, eu comecei a me amar também, a cuidar mais de mim, a cuidar do meu feminino, a cuidar da minha vida num todo, olhar para as questões que precisam ser olhadas. Esse amor próprio a gente consegue estabelecer na vida da gente, a gente consegue olhar para ele de uma forma mais profunda com a vinda do gêmeo. Outra coisa que eu fiquei muito agradecida pelo gêmeo é pelo meu despertar espiritual. Foi a coisa melhor que aconteceu para mim, porque eu vivia na Matrix e eu achava que a minha vida não tinha valor algum, eu achava que era sempre aquilo, eu ficava procurando uma coisa nova na minha vida e não alcançava. E quando eu despertei para a dinâmica, eu comecei a olhar com outros olhos a vida e ver que tinha uma coisa além, que tinha um propósito aquilo, tinha várias coisas envolvidas, que não era só a minha vida em si, né, que eu consegui sair dessa matrix e consegui olhar com uma expansão, olhar para outras coisas e ver coisas novas. Isso foi maravilhoso. E você também, eu recomendo que você olhe para a sua vida, para as suas questões, veja o que o despertar, né, do gêmeo trouxe de bom para você. Olhar com outros olhos, olhar de fora, não com o ego da gente. E hoje era só isso, eu queria agradecer e qualquer coisa pode mandar uma mensagem aqui para mim que eu respondo.